Olá a todos, boa noite, sou Fábio Dantas. Estou aqui para falar com vocês sobre projeção astral, ou viagem astral, ou desdobramento, ou vários outros nomes que a ciência tem dado. E é bem interessante que é um fenômeno que muitas pessoas têm vivido, independentemente de religião. Isso não tem nada a ver com religião, com espiritismo. As pessoas são propensas a isso. Todo mundo faz viagem astral, mesmo inconsciente, porque existem as formas consciente, inconsciente, semiconsciente, e é aquele fenômeno através do qual você está dormindo e acorda e não consegue voltar para o corpo, de repente começa a suar, não consegue mexer o dedo, começa a rezar, aí você pergunta a seu vizinho o que é, aí ele diz que cuidado, pode ser o demônio, né? Pode ser qualquer coisa, mas não se preocupem, não é demônio, não é nada. É que o nome disso é emancipação da alma, emancipação do espírito. Kardec fala, várias pessoas falam, Wagner Borges fala, vários estudiosos também, projeciologistas falam. Então, eu vou aqui esclarecer de forma bem didática para vocês, alguns livros que eu li, algumas pesquisas que foram feitas. Então, o que é projeção astral? Projeção astral é um fenômeno natural de nosso desprendimento espiritual. Temporário, claro, porque a gente vai e volta, né? Quando a gente vai e não volta mais, aí já é morte, né, gente? Então, não se preocupe que todo mundo volta na projeção astral, enquanto este se encontra em repouso. Então, para que você tenha uma projeção, em regra, você tem que estar em repouso, não é? Então, depois, existem algumas técnicas para que a gente consiga. Geralmente, quando as crianças começam a ter isso, ficam assustadas. As mães e os pais ficam também, porque imagine você acordar e seu espírito não conseguir voltar para o corpo. Você quer gritar e não consegue, você quer mexer a mão e não consegue. Então, é muito difícil, né? E mesmo esse bloqueio de você querer mexer, aí você já não consegue mais projetar. Porque na projeção astral você pode ir para bibliotecas espirituais, tratamentos espirituais, você pode conversar até com um parente seu que está lá do outro lado do planeta. É bem interessante. E eu vou mostrar daqui a pouco várias diferenças de catalepsia projetiva para projeção astral, para telepatia e outros fenômenos também. Então, é também conhecido como projeção da consciência, viagem astral, desdobramento, emancipação da alma, viagem espiritual. E vários outros que vocês vão encontrar na literatura. E existe a projeciologia. Podemos dizer que seria uma ciência muito respeitada, que trabalha com esses fenômenos. Pessoas que têm problemas, às vezes, de passar noites e mais noites sem dormir. Existe também o fenômeno que eu vou falar, do sonambulismo também, aquele fenômeno de pessoas que conversam só. Então, tudo para diferenciar o que é ou não uma viagem astral. Então, a projeciologia, sair do corpo físico, é um atributo inerente ao ser humano. Então, todo ser humano está propenso a sair do corpo. Pesquisas internacionais indicam que a projeção consciente já é alcançada e vivida por milhões de pessoas em todo o planeta, sendo um fenômeno universal que acontece independentemente de sexo, idade, raça, religião, classe social e nível cultural. Então, não precisa ser inteligente para fazer projeção astral, não precisa ser mais velho, mais novo, independe. Então, todos têm essa, digamos, faculdade. É uma faculdade por quê? Porque por meio da projeção a gente pode fazer muita coisa interessante, inclusive curas nossas, não é? Também é interessante, às vezes a pessoa diz, eu fiz uma projeção e fui para um umbral, e você foi fazer o que no umbral, né, gente? Então, tudo depende da mente de cada um. O que é que a nossa consciência está querendo no umbral, que tipo de comportamento é que a gente está tendo para que a nossa viagem astral seja no umbral e não numa biblioteca espiritual e não em outro lugar mais interessante. Então, nós temos corpos da consciência. Eu fiz aqui um breve resumo para cada um. Eu fiz um desenho também bem interessante, vocês estão em casa, vocês estão olhando aí. Existe o corpo físico, que é esse aqui, nosso, né? É bem palpável. Então, serve de manifestação dos nossos pensamentos, desejos, emoções. Então, quando a gente quer tomar um sorvete, nosso corpo físico, né, deseja, a gente vai lá, engole o sorvete por nossa boca, que é física, a gente consegue pegar, eu estou vendo todos aqui, vocês. Então, isso daí é o corpo físico. Mas, dentro do corpo físico, existe o duplo etérico. Vocês podem olhar aqui o duplo etérico, tá vendo? O duplo etérico, ele está aqui do ladinho, olha. Ele é a cópia fiel do corpo físico denso, é um pouco mais sutil. Então é isso que é duplo etérico. Nem todos conseguem enxergar. Algumas pessoas conseguem. Às vezes é aquela, quando a gente passa a mão rápida e acompanha.
é o duplo etérico que nos acompanha. Algumas pessoas conseguem, quem consegue enxergar as auras, quem consegue enxergar, às vezes, a cor do chakra, então consegue enxergar o duplo etérico também movimentando-se. Existe o corpo astral. O corpo astral é o chamado de perispírito. Vocês vejam que ele está aqui mais ainda, tá vendo? Perispírito. Ou psicossoma. Na viagem astral, geralmente se chama psicossoma. É formado pela matéria do plano astral, serve de ligação entre o duplo etérico e o corpo mental. Esse desenho está bem didático. Existe o corpo mental. Geralmente sem forma, ultrapassa os corpos astral e físico, constitui o agente do pensamento e da mente, nele se manifestam os pensamentos. Então, às vezes, quem tem a capacidade de enxergar uma determinada força, de se comunicar com um mentor, com um espírito, não consegue às vezes ver nem o perispírito, não consegue ver nem o duplo etérico, mas aí consegue ver o que? O corpo mental. Aquela luz que chega, que se manifesta e você consegue se comunicar. Existe também uma coisa chamada cordão de prata, né? Que a gente já estudou lá atrás. E o cordão de prata, algumas pessoas pensam que quando sai do corpo, será que alguém pode cortar esse cordão, né? A gente pensa logo que é um cordão e que chega alguém com uma tesoura, com um objeto, corta e você não volta mais para o corpo. Não acontece isso também, certo? Então, o que é o cordão de prata? É uma ligação energética espiritual entre o corpo astral, que é o espiritual, e o nosso duplo etérico. Vocês veem aqui nesse desenho como ele está, não é? Então é um conjunto de filamentos energéticos. É porque ele parece um cordão, mas não é bem um cordão. São filamentos energéticos para a gente saber que nós temos um comando. E esse comando está ligado a algo, que é o nosso corpo, certo? Então, eles se agregam formando visualmente um único cordão que nos traz de volta para o corpo físico. Por isso que eu falei, não tenham medo. Não tenham medo que a gente volta, o cordão traz de volta. É impossível romper o cordão de prata somente no momento da morte. Aí sim, é o desligamento mesmo. A morte é a única que é capaz de fazer esse desligamento. Então, no início eu falei de alguns sintomas. Vamos ver que se vocês aí, vocês estão em casa, vocês estão aqui, já sentiram isso. Então, estado vibracional, vibrações que percorrem o corpo antes da projeção. Às vezes é aquele formigamento, que você pensa que vai ter um derrame, vai ter um infarto, alguma coisa assim, mas não é. Você começa a formigar o braço e a gente, como às vezes é um pouco hipocondríaco, já pensa logo, já toma um remédio, já acabou a projeção astral, né? Você já matou. Então, você ia ter uma verdadeira projeção astral e de repente você acabou, eliminou, exterminou, porque você toma lá um relaxante muscular e interfere. Então, tem que ter cuidado. Então, é uma espécie de zumbido também no ouvido. Às vezes, aquele barulho, como se alguém estivesse fazendo assim no ouvido. Você se assusta, você tem medo de espírito. Então, já começa também, né? Quem tem medo de espírito, não quero ver, não quero compromisso, né? Porque às vezes a pessoa, olha, eu gosto, mas não quero compromisso. Então, como se aqui, viver no planeta Terra, não já fosse um compromisso assumido, né? Então, tem que acabar com isso. E a projeção astral é um convite à elevação espiritual também. Então, todos podem fazer isso. Sensação falsa de queda. Quem aqui já passou isso? Quando está cochilando, cai e levanta. E levanta assustado, achando que está morrendo também, né? Mas não está morrendo, viu, gente? Pode... Isso daí, primeiro sintoma. Se você não sentiu zumbido, se você faz aquele negócio assim, porque eu estou muito cansado. Não, gente, isso aí é uma projeção. Seu corpo já está querendo, corpo astral já está querendo sair. E você, quando você toma aquele susto, você chama de volta. Ele é tão interessante que ele respeita a nossa vontade, né? Então você acorda, é uma possibilidade. Às vezes a pessoa está se vendo lá o corpo do lado, então levanta assim, vê o corpo, tem medo, volta. O medo, ele interrompe. Medo de tudo, o medo da morte é o pior, né? Todo mundo tem medo da morte, então isso aí já atrapalha qualquer manifestação, expansão de consciência e viagem astral. Então aquela sensação de queda entre o sono e o cochilo, principalmente quando a gente almoça, né, vai tirar aquele cochilo e tá aquele susto. Então nesse momento acordamos com um movimento brusco. Aqui já existe uma soltura entre o corpo físico e o corpo astral, esse é o primeiro sintoma. Então isso aí, algumas pessoas já levantaram a mão, vocês de casa tenho certeza também, se quiserem mandar perguntas, é só mandar também, tá certo? Catalepsia projetiva, aí o nome bem interessante, né? O pessoal acha que catalepsia é quando está morto, mas não é, viu, gente? Catalepsia projetiva é quando a gente acorda e não consegue se mexer, isso daí eu mesmo tenho desde a infância. E lá no interior, o povo dizia que até que era pisadeiro ou pesadelo, né? Tem o nomezinho que eles dão, né? Foi um pesadelo, você tem que dormir de barriga para baixo. Porque barriga para cima,
Porque um dos sintomas para você ter a projeção é você dormir mesmo virado para cima. Aí o pessoal diz que é porque vem um espírito, né? Tem várias histórias bonitas, né? E assustadoras também. Então você já não se acha merecedor, já acha que fez a coisa errada, já vai se confessar, né? E a gente já pensa que vai pegar algum espírito, vai incorporar, mas não é, gente. Isso não é espiritismo, isso não é religião. Isso daí acontece, com todo mundo da ciência explica. Então, é uma projeção, é uma viagem astral, é um desdobramento. Então você fique tranquilo, né? A partir desse momento que você não tem medo na catalepsia projetiva, você consegue sair e você consegue enxergar seu corpo, você consegue enxergar o planeta, você consegue vários lugares. Voar, sonhar que está voando, isso também é uma projeção. Então, o que acontece? Sentimos um estado de paralisia total, porém lúcida, porque a gente acorda e diz assim, epa, onde é que eu estou? Que eu não estou conseguindo voltar. Não consegue abrir o olho, não consegue mexer o dedo, não consegue gritar. Várias vezes, né? A pessoa tenta gritar, chega alguém perto, você sabe que sua mãe, seu pai está ali do lado passando e você não consegue gritar. Mas aí, para quem está vendo, você está dormindo, né? E aí vai deixando você dormindo. Você não está morto, né? Você está respirando. É tanto que o coração está acelerado, mas a sensação realmente é um pouco de morte, né? Mas isso todo mundo vai passar, né? Um dia. Então a gente já vai se preparando na projeção. Então tentamos chamar por alguém e não conseguimos. Outra coisa interessante, sensação que está inflando, né? Você se vê assim, a barriga grande, a mão inchada. Então, só você está vendo sua barriga grande, sua mão inchada, quem está do seu lado não está vendo nada. Então, nesse caso ocorre um dilatamento do campo energético, que é a aura. Então, pessoas que conseguem enxergar a aura, eles conseguem ver a pessoa mais inchada, mais na frente. Às vezes a pessoa dá um passo, mas o seu perispírito já está lá na frente. Isso é muito comum. Não é loucura, está tudo dentro da normalidade, tá certo? Então, o que fazer após essas sensações? Então, mantenha calma, porque se você ficar assustado, não consegue concluir a projeção, que como eu falei no início, vocês todos vão tentar depois, em casa, com os exercícios que a gente vai passar, e é uma coisa maravilhosa. Imagine vocês se soltar desse corpo pesado que a gente tem que arrastar, e fazer uma boa viagem e se comunicar às vezes com seus mentores, com seus guias, tudo. Então basta tentar mexer um dedo que você interrompe esse processo. É aquilo que eu falei no início. Você fez assim com o dedo, pronto, acabou. Você volta. Então você é respeitado no seu comando, porque tudo também é a mente. Agora, se você relaxar mesmo, está suando frio, relaxe que você consegue se soltar. O cordão vai e solta. Quais são os tipos de projeção? Então, são os graus de consciência. Tudo isso que a gente está falando é consciência, né? A gente fala muito na expansão da consciência. Então, tipos de projeção é a consciente, saída de forma lúcida. Então, tem pessoas que já conseguem, depois de vários exercícios, toda noite faz um exercício antes de dormir, então você já consegue sair, se comunicar, voltar e saber tudo que você fez durante esse percurso, tá certo? Semiconsciente é um estado de consciência errática. Então, muitas vezes, nosso cérebro barra, você vai lembrando. De vez em quando, durante o dia, você acorda, porque o sonho, geralmente, a gente esquece, né? Você vai tomar café, você já esqueceu o sonho. Daqui a pouco fala um pouquinho sobre o sonho, diferença do sonho e da projeção. Quando você sonha, se você não anotar rápido, você esquece. Mas a projeção, você vai lembrando. E se a projeção for semiconsciente, você vai tendo lapsos. Às vezes, você está com um colega de trabalho, você vai lembrando de alguma viagem que você fez. Aquela pessoa, aquela nave que você entrou, porque você pode entrar numa nave também, né? Você pode ir para lugares assim, muito bons, né? E 0800, sem precisar comprar passagem aérea e tudo, né, gente? Projeção inconsciente, aí tá liquidado, né? Você não vai lembrar de nada, então. Mas essa daí todo mundo faz. Então, a saída do corpo totalmente consciente sofre influências variadas. É aquele estado que você acorda cansado, você acorda parecendo que levou uma surra. De repente, você, parece até que eu estava no umbral. Realmente você estava no umbral, né? Mas você não lembra. Que é até bom não lembrar, nesse caso aí, né? E de algum zombeteiro, alguma coisa que você vai e se encontra. Mas tudo, gente, é o grau de consciência. Se a gente está vibrando, principalmente agora que o Brasil está passando por uma estremecida. Então, se você entra numa vibração negativa, se você entra numa vibração de violência, imagine a projeção que você vai ter, né? Então, diga o que você pensa, né, que eu direi onde você projeta. É mais ou menos assim. Então, você tem que ter cuidado.
Se você começa desde cedo, já começa com um programa de violência, chega no trabalho, você viu que tragédia, claro que você vai para uma tragédia mesmo. Então, vamos elevar, porque quando a gente eleva a nossa consciência, a gente consegue também, num raio de quilômetros, elevar a consciência de quem está perto. Isso é provado pela ciência, como a gente já falou em alguns vídeos anteriores e aqui também, certo? Então, vamos trabalhar para que nossa projeção inconsciente passe a ser semiconsciente e depois consciente, que a gente domine nossa emancipação da alma, porque todo mundo tem capacidade, sim, de dominar. Não é? Todo mundo tem condições, sim, de se curar, é a mesma coisa. Jesus, ele já falava isso a todos. Bicorporiedade. Existe uma coisa também interessante, chamada bicorporiedade. Você está vendo já a intenção de o corpo estar em dois lugares, né? Então, em alguns casos, pode o espírito de um vivo dissociar-se de seu corpo material e mostrar-se com todas as características que apresenta em vida. É seu corpo espiritual, perispírito, que se desloca e materializa-se. No Livro dos Médiuns, na pergunta 119, para quem já estudou, ele fala perfeitamente isso, Kardec. E é bem interessante que existem alguns médiuns de bilocação ou bicorporiedade, que eu coloquei. Francisco de Assis, ele tinha essa capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Santo Antônio, Santo Afonso, Padre Pio, Eurípides Bassanufo. Esse, às vezes, estava dando uma aula, numa faculdade lá que ele dava aula, e no mesmo momento ele estava fazendo uma cura em outra pessoa, e as pessoas não entendiam de que forma ele conseguia fazer isso. Então, tem uma certa feita aí, uma pesquisa que eu fiz, vieram chamar ele para fazer uma cura numa pessoa, e ele acabou de dizer assim, não, eu já fiz. A pessoa que estava lá, com você, sua esposa, já foi curada. Mas como se você está aqui? Ele estava dando aula, os alunos vendo, e depois verificou que ele esteve lá também no mesmo momento. Né? Algumas pessoas faziam isso. São Germano também fazia isso, né? Ele tinha essa capacidade de ficar em vários lugares também ao mesmo tempo. Então, isso daí não é... vários estudos mostram, isso aí é perfeitamente possível. Algumas pessoas de elevação, elas conseguem fazer isso. Até uma observação para Kardec, ele coloca bilocação e bicorporiedade como a mesma coisa, né? Mas a bilocação significa estar em dois lugares diversos ao mesmo tempo, bilocação, certo? E bicorporiedade, aparecer com dois corpos em dois lugares distantes, que é o exemplo que eu acabei de dar, certo? O que é bilocação? Eu estou aqui no auditório, estou falando com todos e eu estou também no outro lado fazendo alguma coisa. Então, isso é possível. E eu me plasmar e alguém do outro lado conversar comigo e eu estou aqui com vocês. Então, muitos casos, não é loucura, isso acontece sim, gente. É porque a gente, às vezes, é muito cético e quer prova, né? Mas a ciência mesmo, ela explica. Existe outra coisa interessante chamada êxtase, que também diferencia de projeção astral. O que é êxtase? Às vezes você diz assim, parece que você está em estado de êxtase, né? Que a pessoa fica tão aérea. Então, o êxtase é um estado de comunhão profunda entre o encarnado e o mundo espiritual. É aquela pessoa que você chega para conversar com ela e ela não consegue nem dialogar com você, porque ela está lá do outro lado, fazendo uma vivência, fazendo uma passagem dela. Então, requer que a alma esteja em conexão com a espiritualidade pelas suas ações também, pelo seu modo de pensar. Alguns padres, algumas freiras da história têm históricos de entrar em êxtase. Alguns hindus também, em estados de meditação, eles ficam em êxtase vários dias. Então, é a emancipação da alma no grau máximo. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 435, ela fala isso. De que forma? Ela diz que nesse estado desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial. Imagine a gente, né, que tenta meditar e aí lembra de uma conta que não pagou. Aí tenta meditar, né, lembra do menino que está na escola. Tenta meditar e diz, meu Deus do céu, minhas férias, estou cansado, meu chefe, pronto, acabou. Imagine entrar em êxtase, né? Então, você tem que estar numa elevação, conforme fala, né, o Livro dos Espíritos, muito alta, para você se desligar totalmente daqui, certo? É você estar meditando e ouvir uma explosão e você não está nem aí para a explosão, porque você está em estado de êxtase, você está conectado. Mas também a pessoa volta, viu, gente? Não vai, certo? Não é igual a história de Lázaro, não. A história de Lázaro é interessante, que até fala da letargia e catalepsia, né? Existe a catalepsia. A gente falou da catalepsia projetiva, que é aquela da projeção astral, que não é morte. E existe a catalepsia, que é um tipo de perturbação, né, psicomotora, que produz parada dos movimentos voluntários sem qualquer lesão física.
Então, de repente, a pessoa está deitada e você fica parado, a mão não levanta, a perna não levanta, então isso se chama catalepsia. Já a letargia é um estado de sono profundo. Quem não lembra de Romeu e Julieta, né? Ela teve que tomar um remédio, né? Lá um suposto antídoto, e aí ela ia acordar depois, ela ia se fingir de morta, ela estava no estado de letargia. Então, é um estado de sono profundo. Então, as funções orgânicas se apresentam aparentemente como se fosse morte. A pessoa fica ali, você coloca, parece que não está respirando. Então, pode ser por doença grave, por medicamentos, por hipnose, por autoindução. Até dizem que Lázaro, né? Lázaro estava no estado de letargia. E quando Jesus ele chamou, né? Jesus foi lá e Lázaro tinha alguns dias já estava, quando abriu já estava em putrefação e tudo. Dizem que ele estava em estado de letargia e Jesus vem e chama de volta para a vida material. Então é bem interessante esses estudos. Quem quiser se aprofundar mais, a diferença de letargia e catalepsia. Então, experiência quase morte, isso algumas pessoas, inclusive do nosso convívio, já passaram, já relataram, né? Que é aquela viagem, chega no final do túnel, vai e diz assim, volte. Né? Então, essa experiência quase morte é assemelhada à viagem astral. Mas nesse caso, a alma do indivíduo está quase deixando o corpo, quase, viu gente? Mas volta. Então, a alma está com um pé no mundo material e outro pezinho do lado de cá. Então, basta um sopro, né? Então, a diferença de sonho para projeção são linhas tênues que a gente vai falar. No sonho, a consciência tem domínio totalmente... Consciência não tem domínio, como eu falei, certo? Totalmente dominada pelo onirismo. Então, no sonho, a gente não lembra, são coisas confusas, você está sonhando uma coisa muito louca, daqui a pouco. Às vezes tem condições de você saber que é um sonho e não uma projeção. Porque é muita maluquice, né? Às vezes que a gente sonha, às vezes é um pesadelo, às vezes é um código. E tem pessoas que têm mania de interpretar, né? Mas o sonho é muito difícil interpretar, né? Às vezes um sonho, eu sei com a cobra. É traição. E às vezes não é proteção também. Então você tem que ter cuidado com o que você fica pesquisando na internet sobre o significado de sonhos. É muito pessoal, personalíssimo. É o que cada um sente e o que cada um vai construindo ao longo da vida. De repente, quando eu sonho com cobra, é proteção. E eu já decodifiquei para mim que é proteção e não é outra pessoa que vai dizer, cuidado, é traição. Então, a gente tem que ter muito conhecimento e cuidado. Já na projeção, a consciência tem pleno domínio sobre si mesma. Então, é aquela coisa, o fio de prata está conectado, você vai lá e volta e você não vai morrer na projeção, certo? No sonho, você pode até sonhar que morreu, que isso, que aquilo, mas na projeção você não vai morrer, porque senão você não volta, né? No sonho não há coerência. Então, como que eu falei, são coisas soltas às vezes, e tem pessoas que conseguem até continuar o sonho, né? Já na projeção você é diferente, certo? Às vezes você está dormindo, acorda, vai beber água, quando volta, consegue, né? Continuar o sonho, porque você vai induz. Mas na projeção é diferente, porque você já voltou. Então, você vai ter que sair de novo, entrar no processo. É bem diferente do sonho. Então, na projeção astral, a consciência mantém seu padrão normal de coerência até ampliando. Então, sempre que for incoerente, você dá para identificar se é sonho, se é projeção. No sonho, projetor não começa a sonhar no estado de vigília. Então, aquele estado que eu falei no início, da queda, que a pessoa está, né? Está pegando no sonho, na vigília e leva uma quedinha. Então, aí já não... Você não consegue sonhar naquele... Você já entra numa projeção. Já na projeção, você tem a percepção ainda em estado de vigília, que é quando você... A sensação de queda, você relaxa e você já... Com 10 minutos, você consegue entrar numa projeção. Às vezes, o sonho, você vai sonhar, vai dormir 10 horas da noite, começa a sonhar lá para meia-noite, lá para 3 horas da manhã, não é? Porque é no estado mais cansado que você vai e consegue sonhar. Então, no sonho, facilmente, lembrança, informações facilmente interpretadas pelo cérebro. Então, você consegue dar uma de intérprete, né? Sonhei com isso, significa isso. Já na projeção, não. É difícil lembrança do cérebro. O físico atua diretamente, mas o paracérebro. Não é o cérebro que você domina, mas é o paracérebro que você vai lá e fica armazenado, certo? O sonho, esquecimento da vigília física. Já na projeção astral, você lembra da vigília física. Então, são algumas pequenas diferenças que dá para você ir identificando
Não longo. Existe também, gente, a projeção astral assistida. O que é isso? Você tem um mentor, você tem um preto velho, você tem um caboclo, você tem um médico que trabalha com você. E aí, durante a projeção, ele vai com você dando assistência. Aqui no desenho que eu coloquei, ó, você pode ver aí. A pessoa, ele está ali projetando e você está sendo totalmente assistido. Então, se você se conecta com seus guias, se conecta com seus mentores, com seu eu superior, você pode ir tranquilo. Agora, se você está desconectado, está moralmente péssimo, assim, né, para não dizer, então você tenha medo da sua projeção, porque realmente você vai para onde você está chamando, né? Veja aqui nesse desenho, por exemplo, que aqui tem um monstro aí querendo pegar, né? E aí ele está ali, é bem tranquilo, né? Já o sonambulismo, né, algumas pessoas já presenciaram, pode ser um fenômeno natural, que é o anímico, ou mediúnico também. Então é o estado de independência mais completo do que no sonho e, em geral, dá ao espírito uma maior lucidez espiritual. Então, o corpo mesmo é que levanta. É diferente da projeção, que o corpo fica deitado, gente. Então, na projeção, o corpo fica deitado e você vai em espírito. Já aqui no sonambulismo, vai tudo junto, certo? No sonambulismo, o Livro dos Espíritos também, ele trata esse assunto de que forma? Ele fala que é provocado pela própria alma do encarnado, sem influência de nenhum agente exterior. Então, decorrente do desprendimento parcial do espírito em relação ao corpo, age em especial sobre os centros nervosos motores, o que lhe permite falar, se movimentar e às vezes até escrever mesmo dormindo. Então, vários casos na história narram de alguns padres até que levantavam sonâmbulos, escreviam verdadeiros livros, depois voltavam. E aí, isso daí é o quê? O corpo junto com o espírito. Mas ele, né, não tinha noção do que estava fazendo. O sonilóquio, que é outra coisa interessante, pessoas que falam à noite, né? Falam coisas. Então, é o estado de emancipação intermediário ao sono e ao sonambulismo natural. Então, você não é sonâmbulo, mas você conversa dormindo. Tem pessoas que vão para esses estudos de sono que tem que fazer realmente tratamento. Porque até a outra pessoa que está do lado não dorme, né, gente? Aí nesse desenho até coloquei a mulher querendo enforcar o marido, né? Então, emissão de sonhos mais ou menos bem articulados no sono. Então, se vocês colocarem na internet, vocês vão ver vários casos bem interessantes mesmo de pessoas, de coisas que falam coerentes mesmo quando estão dormindo e que não falariam quando estão acordados. Telepatia é a transmissão de pensamentos, né? Então, entre duas pessoas, independentemente de estar dormindo ou acordado. Então, é uma faculdade anímica. Então, qualquer pessoa, não precisa ser de religião X, Y, qualquer pessoa tem essa capacidade telepática. Até Kardec, ele utiliza o termo telegrafia humana. No Livro dos Médiuns 285, ele fala que é a comunicação à distância entre duas pessoas vivas que se evocam reciprocamente. Isso é perfeitamente possível. Existem alguns exercícios também de telepatia que as pessoas podem começar a praticar e é totalmente viável mesmo. Pessoal de casa, eu agradeço.